geografia. Agora vamos estudar o capítulo 3 do livro didático, que vai falar sobre a orientação e localização do espaço geográfico. Todas as pessoas moram em determinada parte da superfície terrestre ou do espaço geográfico. Ao dizer onde você mora, você está fornecendo a localização da sua moradia. Contudo, às vezes apenas o endereço não é o suficiente. É preciso mais informações para que as pessoas se localizem melhor. Como, por exemplo, utilizar um ponto de referência para facilitar essa localização, entre outros. Observa, desde a antiguidade ou desde o início da história, os seres humanos utilizam mecanismos de orientação para se deslocar de um lugar para o outro. As pessoas antes utilizavam como ponto de referência, por exemplo, um rio, um lago, um monte, quem sabe, para melhor se orientar no espaço geográfico. Os povos indígenas, por exemplo, eles utilizavam o quê? Os elementos da natureza para facilitar essa localização. Hoje, os moradores da cidade podem utilizar elementos culturais, por exemplo, prédios, supermercado, posto de saúde como ponto de referência. Mas como se localizar em espaços maiores, onde não há ponto de referência? Como se localizar, por exemplo, em um alto mar, em uma floresta densa, deserta, no deserto, por exemplo, onde não há ponto de referência. Os povos antigos, eles utilizavam o que? A observação dos astros, do sol, da lua, das estrelas, para melhor se localizar. Para se localizar no espaço geográfico. Por exemplo, eles observavam a posição desses astros, certo? E essa observação durou por muito tempo como o único ponto referencial de orientação. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos outros mecanismos de orientação. E é sobre isso que nós vamos aprender agora. Vamos comigo. Então, veremos a primeira orientação, a orientação pelo Sol. Com base na observação dos astros, especialmente do Sol, os seres humanos criam pontos de orientação como norte, sul, leste e oeste. Astros são todos os corpos celestes, como planetas, estrelas, Sol, Lua. Com base na observação do Sol, foram criados pontos cardeais. Observe aí na telinha, que são leste, oeste, norte e sul. Observe a imagem. A direção do Sol ao nascer ficou determinada como leste e o lado oposto, em que o Sol desaparece, ou seja, o pôr do Sol, ficou determinado como oeste. À frente nós temos o norte e atrás o sul. Então, se estendermos o braço direito para a direção onde o Sol nasce, encontramos o leste. O braço esquerdo indicará o oeste, à frente estará o norte e atrás o sul. Acompanhe o vídeo para melhor compreensão. Do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente teremos a direção norte e atrás a direção sul. A rosa dos ventos. Com base nos pontos cardeais, foram criados pontos intermediários, ou seja, pontos entre os pontos cardeais, que são os colaterais. São esses pontos que estão em azul, grifados em azul, que são nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, são os pontos colaterais. Os pontos que estão entre os cardeais e colaterais são os subcolaterais, que são esses grifados em verde. Essa imagem representa a rosa dos ventos. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam sem os astros? Elas se localizavam através da bússola, o primeiro instrumento de orientação. A bússola foi inventada pelos chineses, é um instrumento de orientação e navegação bem parecida com o relógio. Ela possui uma agulha com a característica de um ímã, que pode ser atraída pelo ferro, e gira sobre um eixo, e o seu plano de fundo está desenhada a rosa dos ventos. A agulha aponta sempre para o norte.
aponta sempre para o norte por causa da atração do polo magnético, que são 2 pontos da superfície terrestre, o polo norte magnético e o polo sul magnético, capaz de atrair uma massa de ferro que existe no núcleo da Terra. A Terra age como um enorme imã. Hoje é cada vez mais comum a utilização de instrumentos como radares, rádios e sistemas GPS para a orientação mais precisa no espaço geográfico. Mas o que é mesmo o GPS? É um aparelho de orientação lançado em 1978. A sigla GPS significa Sistema de Posicionamento Global. Esse equipamento capta sinais de satélites artificiais e localiza com precisão um objeto em qualquer lugar da superfície terrestre. É muito utilizado em veículos, embarcações, em aviões, entre outros. A seguir, vou apresentar um vídeo falando sobre as coordenadas geográficas de forma bem clara, para que vocês possam aprender principalmente o que são paralelos e meridianos. Segue a descrição do vídeo. Imagine que você está num navio no meio do oceano, viajando em férias com a sua família. Legal, não é? E se fosse preciso localizar seu navio no meio desse imenso oceano? O que você faria? Pois é justamente para saber a localização exata de qualquer ponto na face da Terra que entram em jogo as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas no globo terrestre e no planisfério que formam uma espécie de rede. Existem 2 tipos de linhas imaginárias em mapas e no globo terrestre: os paralelos e os meridianos. Os paralelos e meridianos foram criados para facilitar a localização precisa de qualquer ponto na superfície da Terra. Os paralelos são linhas imaginárias que dão uma volta completa em torno da Terra no sentido leste-oeste. O principal paralelo é o Equador, que divide a Terra em 2 metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Além do Equador, os principais paralelos são o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. A posição dos paralelos no globo e o intervalo entre eles são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos determinam a latitude, que indica a distância entre determinado local e a linha do Equador. Ela é expressa em graus e varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos formam círculos cada vez menores à medida que se aproximam dos polos. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra do Polo Norte ao Polo Sul. O meridiano de referência para os demais é o meridiano de Greenwich, que passa pelo Observatório Astronômico de mesmo nome na Inglaterra. O meridiano de Greenwich divide a Terra em oeste e leste. Como os paralelos, a posição dos meridianos no globo e o intervalo entre eles também são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 180 graus a oeste de Greenwich e de 0 grau a 180 graus a leste de Greenwich. Os meridianos determinam a longitude, que indica a localização de determinado ponto em relação ao meridiano de Greenwich, podendo variar de 0 grau a 180 graus a oeste ou de 0 grau a 180 graus a leste. Com a definição da longitude e da latitude, é possível determinar a localização de qualquer ponto na superfície da Terra. Vamos ver a localização de alguns lugares? A cidade do Rio de Janeiro está localizada aproximadamente a uma latitude de 22 graus sul e a uma longitude aproximada de 43 graus oeste. Vamos ver mais um exemplo? Jerusalém, capital de Israel, está situada aproximadamente a uma latitude de 31 graus sul e a uma longitude aproximada de 35 graus leste. O GPS é um sistema muito utilizado em navegação e se baseia nessas coordenadas. GPS é a sigla em inglês para Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global.
O GPS funciona com o auxílio de satélites, que determinam longitude, latitude e altitude de qualquer ponto sobre a superfície da Terra. Assim, para localizar um ponto na superfície terrestre, como aquele navio em que você está passando férias com a sua família, basta identificar a latitude e a longitude do ponto que se quer encontrar e cruzá-las. Hoje, muitos aparelhos de GPS já representam em um mapa digital a localização desejada. Portanto, com o sistema de coordenadas geográficas, podemos nos localizar no espaço geográfico. Aprendemos que os principais meios de orientação são através dos astros, o Sol, a Lua, as estrelas, entre outros, a bússola, o GPS, os mapas e o globo terrestre, que são as representações do espaço geográfico, veremos no próximo videoaula. Daremos seguimento a esse conteúdo. Sendo assim, até a próxima aula, se Deus permitir, e continue estudando através do livro didático nas páginas 34 a 38. Grande abraço.